Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre uma outra parte conhecida como equilíbrio de um corpo extenso. Tá? O que é o equilíbrio de um corpo extenso? É o seguinte, vocês lembram, né? Quando a gente começou a definir física lá no primeiro módulo, a diferença entre ponto material e corpo extenso? Ponto material é quando você olha para um objeto, a distância em que ele está de observação é tão grande que ele vira um pontinho. Então ele é um ponto material. Não necessariamente que ele tem que ser pequeno de qualquer forma, ele se torna pequeno por conta da distância ou das dimensões de outra coisa, né? A gente é um ponto material quando olhado no fim de uma rodovia lá na frente. O que é um corpo extenso? É um corpo que, dependendo da distância que você olha ele é grandão. As dimensões deles não podem ser desprezíveis, né? Você está perto de um caminhão, você está perto de um carro, né? Ou de um caminhão, seu corpo relativamente grande perto de um carro ou de um caminhão. Você não pode desprezar, você não é mais um ponto, né? Material. Então, é um corpo extenso. Quando que esses corpos extensos estão em equilíbrio? A gente viu que para um corpo estar em equilíbrio, né, a soma de todas as forças dele, isso aqui significa soma. Soma de todas as forças tem que ser o quê? Zero. Ou seja, a força resultante do corpo tem que ser o quê? Zero. Pegue todas as forças que apontam em todas as direções. Força 1, força 2, para cima e para baixo, para o lado e para o outro. A soma delas tem que dar zero. Tá? Essa é a condição para que não ocorra translação, para que ele não seja empurrado para lugar nenhum. Imagina uma caixa, né? Se não tem força nenhuma resultante sobre a caixa, ela fica parada. Se tem alguma força que vai para a esquerda, a caixa é empurrada para a esquerda. A outra condição, quando a gente está falando de corpo extenso, né, corpos rígidos que não vão se quebrar, são firmes, né, não pode ter rotação também. Ele não pode girar. Se ele girar, ele não está mais parado, ele não está mais estático. Então, para que ele não gire, o momento resultante de todas as forças tem que ser o quê? A soma de todos os momentos tem que dar zero. Então, o momento resultante tem que ser zero. Lembra que momento de uma força é o quê? Força vezes distância. A força é o tamanho da força aplicada, a distância é a distância em relação ao polo, né? Ou onde o objeto vai girar. Vai girar em relação a isso daqui, por exemplo. Tá bom? E aí, ó, uma coisa fácil de se... É difícil você medir, por exemplo, a força-peso, né, de um corpo. A gente sabe que é a massa vezes a gravidade, lembra? Peso é igual a massa vezes gravidade. Mas a massa é onde? A massa, por exemplo, de um corpo extenso está dividida aqui em toda a extensão do material. Não dá para você dizer, né, que a massa do avião está concentrada aqui, mas dá para fazer uma média, pessoal, e encontrar um ponto e falar que se toda a massa desse avião estivesse concentrada nesse ponto, daria para fazer as contas do tipo P igual a mg normal, do mesmo jeito. Esse ponto aqui é chamado de centro de gravidade. É como se toda a massa daquele corpo tivesse concentrada lá e daria para fazer as contas do mesmo jeito, tá bom? Por exemplo, de uma pessoa, né, o centro de gravidade geralmente fica uns 2 dedinhos, né, abaixo do umbigo, tá? Fica o centro de gravidade da pessoa. Beleza? Vamos continuar. Então, quando os objetos são... Quando a gente tem corpos que são dito homogêneos, eles são certinhos, pessoal. Tem as dimensões certinhas. Por exemplo, uma chapa retangular tem as dimensões certinhas. Então, o centro de gravidade geralmente vai estar onde? No meio. O centro de gravidade. Um cilindro vai estar onde? No meio do cilindro. Uma barra retangular grande, né, vai estar no meio. Um paralelepípedo, então você passa, ó, nessa face aqui, nessa face é metade, nessa face é metade, liga as duas, tá na metade desse, ou seja, tá lá no meio do volume, né? Uma esfera também, só que aqui ele fez um círculo, né? Uma esfera seria assim, né? E aqui no centro da esfera tá o centro de gravidade dela. E a gente tem que definir algumas coisas novamente. Lembra que a gente do ponto material a gente definiu o que era equilíbrio estável, o que era equilíbrio instável, equilíbrio indiferente, só que agora o corpo é extenso, tá? O que é um equilíbrio estável? A gente tem o centro de gravidade, certo? Que sempre aponta para baixo, aliás, no centro de gravidade é onde o peso, a força-peso está atuando, né? É como se toda a massa do corpo estivesse lá, então a força-peso está atuando lá. E a gente tem também o ponto de apoio A. Então, onde você vê A aqui é ponto de apoio.
Imagina que você tem essa plaquinha de metal, de madeira, e você pendura na parede com prego, né, meio soltinho, com um buraco meio fundinho, meio grande, essa madeira aqui na parede. Se você pegar ela e girar um pouquinho para cá e soltar, o que vai acontecer com ela? Se ela está presa aqui, né, no ponto A, ela tende a girar, voltando para a posição de equilíbrio. É a posição de equilíbrio. Então, quando o ponto de apoio, né, tá acima do centro de gravidade, chama ponto de sustentação ou ponto de apoio, tá? Se ele tiver, aqui está o centro de gravidade, ele está acima, a perturbação vai fazer voltar, né? Então é um equilíbrio estável. Quando o ponto de apoio, imagina que se eu pego essa tabona aqui de cortar carne e faço um buraco e penduro ela assim. A parte maior dela está para cima. Beleza, se os dois estiverem alinhados, ela vai ficar certinha assim, tá? Certo? Mas, se eu entortar ela um pouquinho, ela vai balançar para ficar assim, ó. Né? Quando o ponto de apoio é aqui. Por quê? Agora o equilíbrio é instável. O ponto de apoio está abaixo. Onde está o ponto de apoio? Está abaixo da gravidade. Aqui, ó, o ponto de apoio estava acima do centro de gravidade, certo? E tem aquela situação, né? Se por exemplo, se é uma tábua bem homogênea, né? Eu faço o furo bem no meio para fixar ela na parede, não importa o jeito que eu deixar ela. Se eu deixar ela assim, se eu deixar ela assim, não importa. Tá no centro, ela sempre vai ficar daquele jeito. É um equilíbrio indiferente, certo? Olha, tranquilo. Estável, ponto de apoio acima de gravidade. Instável, ponto de apoio está abaixo de gravidade, vai desequilibrar e vai mudar, né, a conformação. Indiferente, tanto faz, certo? Olha essa aqui, ó. Explique por que a vara comprida é mais útil para um equilibrista se ela for colocada para baixo, conforme mostra a figura. É porque aqui não está tão exagerado, né? Mas essa vara é muito comprida, certo? Ela passa aqui para baixo. Por quê? O ponto de apoio do cara não está aqui. Só que como essa vara é muito comprida, o centro de gravidade do conjunto fica abaixo do ponto de apoio. Olha aqui, ó. Quando o centro de gravidade está abaixo do ponto de apoio, o equilíbrio é o quê? Estável. Aí quando o cara dá uma desequilibrada, o que acontece com a vara? Ajuda a fazer o quê? Ele voltar para o equilíbrio e não cair. Massa, né? Física serve para muita coisa. Agora vamos fazer um exercício? Antes que a gente delongue demais. Ó, uma viga homogênea, que é essa viga AB, ela tem 5 metros. Então se eu olhar daqui para cá, tudinho, tem o quê? 5 metros. Pesando 10 newtons. Então toda essa vara aqui, ó, toda essa viga, né? Pesa 10 newtons por metro. Cada metro dela tem 10 newtons, né, na verdade. Se eu separar aqui e pesar, ó, 1 metro dá 10 newtons. Mais 1 metro, 10 newtons. Se ela tem 5 metros, é óbvio que ela pesa quanto no total? 50 newtons, né? Cada metro tem 10 newtons. Então, os 5 metros vai dar 10 newtons. Está apoiada em duas extremidades, A e B. Então, ela está apoiada aqui, em A e B, certo? E suporta dois pesos de 20 newtons, que está aqui na distância de 1 metro dessa posição, e um de 40 newtons, que está aqui a meio metro da outra extremidade, tá certo? Calcule as intensidades das reações nos pontos A e B. Ele quer saber o seguinte, ó, essa barra não está parada? Se ela está parada, lembra só, a soma de todas as forças resultantes, a resultante de todas as forças tem que dar zero. Lembra, força resultante tem que ser zero. E o momento de todas as forças tem que dar o quê? Resultante também, zero. Significa que ela não vai subir nem descer por causa dessas forças, nem vai girar. Né? Não vai subir nem descer, não vai girar. Então vamos lá. Como é que ele faz aqui? Ó? A viga é homogênea, seu peso total 50 newtons, certo? Cada metro tem 10 newtons. Ela tem 5 metros, então vai ter 50 newtons, certo? Está localizada no ponto G. Então aqui é o ponto G, né? Se ela é homogênea, então é como se os 50 newtons estivesse todo aqui. No centro de gravidade dela. Tá? 50 newtons. Então, isolando a viga, né? Olhando só a viga, o que você tem? Ó, nesse ponto A aqui, ela não está apoiada nesse apoio. Ele faz uma força de reação para cima do ponto A.
né? Essa viga todinha, junto com esses pezinhos, estão pressionando os pontos A e B. A reação é para cima, certo? Da mesma forma, no ponto B tem uma reação, uma força de reação para cima no ponto B. Aqui nesse ponto C, aqui no ponto C tem o quê? Um peso de 20 newtons, está aqui, peso de 20 newtons. E no ponto D, tem um peso de 40 newtons, está aqui. Fora no ponto G, né, que tem o peso próprio da barra, que é de 50 newtons. Então, ó, se a viga tem 5 metros, tá, 50 newtons, o ponto G está localizado no centro. Então, ó, a força resultante tem que ser zero, certo? Toda força resultante tem que ser zero. Calcula a intensidade das reações A e B. Então, ó, a força que é... Vamos colocar tudo que é para cima e somar e tirar tudo que é para baixo, certo? Que está em sentido oposto. Então, para cima está RA e está o quê? RB. Então, RA mais RB. Para baixo a gente tem o peso 1, o peso 2 e tem o próprio peso. Peso 1, peso 2 e tem o próprio peso da viga. Isso tudo tem que dar zero. Se eu isolar aqui tudo, né? Eu não sei quem é RA nem quem é RB, mas eu sei que RA mais RB vai ter que dar quanto? 110. Eu não sei quem eles são ainda. Agora, os momentos, né, das forças no ponto G, a gente vai assumir que aqui, ó, vai ser o polo, né, o ponto de giro. Você pode assumir ele em qualquer lugar, tá bom, pessoal? Que dá o mesmo resultado. Então, ó, se eu tenho esse ponto O aqui, significa o seguinte, ó. Você tem 40 newtons para cá, é como se esses 40 newtons estivessem querendo fazer a barra girar no sentido horário. Esse ponto de apoio aqui, que faz uma força para cima, é como se quisesse fazer a barra girar no sentido anti-horário. Da mesma forma aqui, ó. Se esse peso está fazendo uma força aqui para baixo, é como se estivesse fazendo. Lembra que é o centro. Vai fazer girar no sentido anti-horário. E esse apoio aqui, ó, tá para cima, vai fazer querer girar no sentido horário. Lembra disso? Cada um com seus braços de alavanca. O 40 newtons está à distância de quanto? 2 metros. Esse ponto de apoio está na distância de quanto? 2 mais meio metro. E vai, deixa eu mudar a cor um pouquinho aqui pra gente. Então, ó, o momento da força RA, mais o momento da força P1, o momento da força P, o momento da força P2, o momento da força RB, tem que dar tudo zero. RA, então olha só aqui, RA está para cima. O ponto de apoio está aqui, certo? Ele falou que vai considerar o ponto G como apoio. Então, RA tende a fazer o negócio girar no sentido horário. Então, fica o quê? Negativo. Vezes AG. O que é AG? É a distância de A até o ponto G. Se a gente olhar aqui a distância de A até o ponto G, dá o quê? 1 mais 1,5. Está até aqui, né? 2,5. P1. A força P1 é para cá, certo? O ponto de giro é esse daqui. Se a força P1 é para cá, está querendo fazer o negócio girar no sentido aqui, ó, anti-horário. Essa barrinha está querendo girar no anti-horário. Então fica positivo. E assim vai fazendo, né? No ponto P, olha só, que é o peso da própria barra. O peso da própria barra está considerado como centro do centro de gravidade. A distância do centro de gravidade para o centro de gravidade é zero, por isso que colocou zero aqui. E vai, se você fizer todas essas contas, você vai chegar aqui menos RA mais RB igual a 20. Então você já sabia, né? Então tem um sistema que vem. Esse aqui vem desse. Né? E esse aqui, ó, é outra equação do sistema. Só somar as duas, né? Então a reação de B é 65 newtons e a reação de A 45 newtons. Beleza? Esse outro exemplo aqui, ó. Onde está localizado o centro de gravidade de uma barra uniforme de metal de comprimento L? Ó, se tem uma barra uniforme de comprimento L, né, aqui é 0, aqui é L. Então, onde está o centro de gravidade? Na metade. A metade é quanto? L sobre 2, está aqui. Uma aliança de diâmetro D. Você tem uma aliança de diâmetro D, daqui até aqui é D, certo? Então, daqui até aqui é quanto? D sobre 2. Então, na verdade, o centro de gravidade está a distância de D sobre 2 de qualquer ponto da circunferência indo para dentro, né, para o centro. Uma pessoa em pé. Uma pessoa em pé, lembra? Uma pessoa em pé normal está aqui no umbigo, né? 2 dedos abaixo do umbigo.
Uma pessoa fazendo curvada, né? Colocando as mãos no pé, alongando as costas, né? E aí a pessoa, você vê que ela forma um arco aqui, né? Então, o centro de gravidade praticamente está nessa linha. E divide o seu arco no meio. Agora, se está aqui, ou se está mais em cima, depende de quanto a pessoa está curvada, né? Mas está próximo aqui do corpo, né? Nessa linha que divide esse arco aqui que a pessoa fez no meio. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos continuar. Então aqui tem os exercícios para vocês fazerem. Cuidado com a setinha. Os que têm a setinha vocês têm que fazer. Não deixe de ler esses textos curiosos, né? Que tem no Pensando em Ciências, né? As estruturas de arco. O pessoal não usava ferro antigamente, né? Como que eles faziam uma estrutura tão grande se sustentar com esses arcos? Beleza? Um abraço. Dúvidas? Fórum de dúvidas. Procura o professor Myron e monitores. Vocês têm monitores agora.